Boa noite, é um prazer estar aqui hoje convosco. É uma alegria que essa obra tenha sido lançada quase 150 anos depois de publicada em Portugal e poder fazer isso nesse lugar e com essa presença, com esses amigos, com esses camaradas, com esses companheiros de jornada. E a ideia seria falar algumas coisas, um par de coisas que parecem importantes. O ponto de partida é muito importante. O elogio que nós fazemos no pós-fácil, essa apresentação maravilhosa que o Rui acabou de fazer, e nosso mais, louco amor por essa obra ficam desde já assinalados. E queria falar sobre 3 coisas, basicamente. Sobre o artefato, o livro, esse que vocês têm diante de si, a obra, em particular, deixar uma homenagem a alguém importante que se foi, um dos grandes estudiosos também a respeito da utopia, recém-falecido Frederick Jameson. Faz sentido no nosso contexto. Antes disso, pequeníssimas palavras para quem foi um dos maiores responsáveis para que isso aqui, agora, estivesse presente, que é o Ernesto Rezendes. Nos comentários da capa, que usualmente se fazem, ele é um dos autores. E ele diz o seguinte: de um tipógrafo ilhéu para outro, é com orgulho que decidimos editar esse autêntico mestre artesão, William Morris, noutro recanto também utópico do Atlântico, o arquipélago dos Açores, com um olhar para sempre voltado ao universo infinito das artes gráficas e tudo que poderá nos trazer. Esse livro foi feito, tem um selo, porque também faz todo sentido no contexto efetivo em que foi produzido, do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, que é o coletivo que nos inspira sempre a fazer coisas como essa. E há uma frase que nos representa aqui, de uma outra autora desses comentários, ela se chama Raquel Varela, e ela diz: esse é o socialismo em que acredito, a sociedade onde gostava de viver, igualitária, livre e justa. Morris desenhou um lugar onde, finalmente, nos reconciliamos com a nossa própria humanidade. E a terceira coordenada dessa triangulação de geografias, a primeira nos Açores, a segunda no continente, a terceira em outro lugar, que é para quem vai dedicado esse livro, editado em homenagem a Leandro Conder, ao seu humor, melancolia e dialeticidade. E um outro poema. Com calma, quase com gosto, trago na alma, no rosto, os traços, meio idiotas, de cansaços e derrotas. Com um jeito, quase sem graça, trago no peito, na raça, uns sonhos que já me fiz, risonhos e pueris. O primeiro movimento, o primeiro ato da apresentação era falar um pouco sobre isso, que a capa já encerra. É um motivo, talvez dos mais conhecidos, e na minha opinião dos mais bonitos, do artista plástico William Morris, que nós traduzimos livremente como o roubador de morangos, né? É bastante típico da produção do William Morris, vocês devem conhecer inúmeras gravuras como essas. E aqui, na nossa capa, o nome de William Morris começa com a evocação desse tema, que surge em degradê, com seus azevinhos, com suas flores, com seus pássaros, e de repente há um rasgão amarelo vulcânico, um ocre, uma espécie de terracota, que tem a ver com o lugar onde é produzido o livro, uma ilha vulcânica. E as notícias, né? Se primeiro os caracteres serifados aparecem em branco, remetendo ao negativo da página, de repente aparecem em preto,
com o mesmo caractere, notícia de lugar nenhum. Elas abrem caminho. O seu subtítulo, uma época de tranquilidade, romance utópico, e mais uma vez o logotipo da onde é produzido o livro, letras lavadas. E o que eu queria dizer a respeito é mais ou menos o seguinte. Bom, em primeiro lugar, o óbvio, para repetir, toda e qualquer demonstração de admiração em relação a esse livro será sempre pouco ou nada. Por isso, o nosso muito obrigado, Ernesto Rezende. Tanto hoje como em 1890, esse opus causa nada menos que perplexidade, espanto, encantamento, beleza, a sua forma, e dignidade, o seu conteúdo, indivisíveis. Num lançamento como o de hoje, parece um dever cruzar os eixos críticos e utópicos. Ou seja, um autor, justamente por ser um autor como William Morris, socialista, comunista, libertário, não faz sentido deixarmos de lado a crítica. A crítica, obviamente, tem a ver com um comentário que nós podemos fazer no seguinte sentido: isso que temos diante de nós não é nenhum programa político, nem uma impostação programática, é um romance. Entrando um pouco no dispositivo literário do próprio romance, depois vocês vão ter a oportunidade de ler, o livro começa com uma discussão entre camaradas. Vamos supor que nós estamos aqui reunidos, somos parte da mesma organização, somos em um número mais ou menos de um minuto, e vamos ter uma discussão agendada sobre como poderia ser o amanhã da Revolução. E aí começa o livro. Então nós vamos tomar como ponto de partida essa premissa e fazer essa discussão com o autor. 134 anos depois. Para isso, estamos na boa companhia de dois especialistas incontornáveis, Paul Maier, o crítico literário marxista, comunista, e Miguel Abençur, o filósofo político libertário, anarquista. Nossas guias mestras, aqui, como em muitos lugares, são Epi Thompson e Perry Anderson. E nós vamos glosá-las à risca, bem de perto. A crítica, como não pode deixar de ser, tendo tal autor como tema, é o seu germe. Notícia de lugar nenhum é a primeira utopia escrita que possui tanto um topos real, a velha Inglaterra do Vale do Tâmisa, no século 22, quanto um cronos pregresso, isso é, um lugar específico e uma hora determinada em tela. A imagem do futuro acompanha a teoria da transição a uma sociedade sem classes em dois momentos: o socialismo, de cada um de acordo com as suas possibilidades, e o comunismo, a cada um de acordo com suas necessidades. Um dos capítulos explica como isso aconteceu. As conversas do velho Hammond e o nosso William Guest. A opulência material do mundo em que o nosso convidado avança está baseada nas potencialidades de uma tecnologia avançada que aboliu todo o trabalho penoso e repetitivo das fábricas, restando apenas trabalho criador a ser realizado. Estado, propriedade e capital defeneceram, junto às divisões de classe e as fronteiras de nação. A alienação entre o campo e a cidade, em grande parte, já não há. A autorregulação espontânea por uma moralidade de tipo comum substituiu todas as formas de coerção estatal. Uma buliçosa emancipação e igualdade real formam a textura mesma das relações sociais. A utopia de William Morris, não à toa, aproxima-se robustamente da posta em cena de Marx e Engels. Mas, ao mesmo tempo, toda uma série de aspectos a distinguem em visões que poderiam, real ou imaginariamente, ser atribuídas aos fundadores do materialismo histórico. Vamos a elas. No ambiente fulgurante desse futuro desenhado por Morris, onde todo o trabalho feito com gosto e digno de elogio produz arte, isso, para Morris, é o trabalho, há um renascimento abrangente do mestre artesão em todas as esferas da vida, as guildas medievais, as corporações de ofício, o velho trabalho. Tecnologia e energia existem, mas estão restritas a cenas de bastidor, a tarefas padronizadas e algo aborrecidas.
As chamadas forças sociais de produção, ao que parece, cessaram de avançar. Do ponto de vista das relações sociais, a ciência se tornou uma busca ancilar, que não produz quaisquer descobertas ou inovações de monta. É residual. A educação terá sido, cresce, desmontada, deixando as crianças à solta, para aprender com a vida em vez de escolas e livros. O conhecimento sobre o interesse no passado diminuiu grandemente. As formas literárias esvaíram-se. O romance, como esse que ocupa William Morris, entre 1888 e 1890, está como em vias de extinção. A autonomia da política, a política enquanto tal, pelo que consta, também já não há. Pequenas reuniões são suficientes para lidar com questões locais esporádicas. O casamento não é mais um contrato formal, mas a posição das mulheres é ainda, digamos, semidoméstica. Seus papéis sociais livremente escolhidos são predominantemente caseiros e maternais. A população em geral, por outro lado, é inexplicavelmente estável. Viagens, apesar da ausência de qualquer fronteira, aparentam ínfimas. O novo tempo é que o autor chamou ele mesmo, em inglês, uma época de repouso, que nós traduzimos por tranquilidade. Raymond Williams criticou esse utopismo por associar a noção de simplicidade social ao comunismo, argumentando que, de fato, a transição socialista podia ser tão só o rumo a uma complexidade inimaginavelmente maior e não menor. A dissipação da política em uma sociedade sem classes já estava, por exemplo, em uma premissa herdada de Saint-Simon, e o seu mote: o governo dos homens a substituir a administração das coisas. Notícias de Lugar Nenhum descreve uma sociedade na qual a divisão do trabalho foi superada por meio da regressão do espectro de potenciais artes e ofícios na sociedade capitalista, e não pelo seu aumento em quantidade e qualidade. E ainda assim, parece quase apenas para um só sexo. Mas também os homens estão ainda presos, predominantemente, a funções manuais, em um mundo que celebra uma destreza manual essencialmente semelhante nas residências, avenidas ou em campo aberto. Invisíveis, as máquinas e a tecnologia sustentam, quase sem esforço, o peso desse mundo. Com isso, Morris evita com alguma ligeireza os problemas da chamada esfera econômica. Mesmo em uma sociedade de abastança, e ainda menoscaba o eixo do trabalho intelectual em qualquer sociedade do futuro livre, emancipada. Se hoje o trabalho braçal é considerado a última espécie de atividade e o trabalho cerebral é como uma pole position nesse ranking, o amanhã seria de uma inversão quase total. Ciência, educação, estética, história, outras atividades intelectuais não têm propriamente um lugar. Existem, mas são quase uma poeira. Para Marx, Brecht ou Chaplin, ao invés, o saber era em si mesmo um ilimitável desejo humano fundamental. A ciência, longe de ilhada em poucos retiros rurais extravagantes, permearia toda a vida cotidiana, fornecendo um quadro regular do modo de vida. O trabalho do corpo e da mente comutariam entre si, se fertilizando reciprocamente, em níveis de integração cada vez mais altos e inimaginados, em sintonia fina com as forças sociais, sempre em desenvolvimento. O trabalho criador não seria necessariamente gozo desinteressado. Há outro paradigma distinto para o trabalho não alienado. O trabalho verdadeiramente livre, como por exemplo compor, é ao mesmo tempo, cito, o mais obstinadamente sério, o mais intenso esforço. Marx. Mais Mozart e Zola do que propriamente John Ruskin ou Thomas Carlyle. A emancipação da mulher, propugnada pelo socialismo e o feminismo, muito anterior ao marxismo, vindica um futuro a anos-luz distanciado da domesticação. Todos esses tópicos distintivos invitam a reflexão crítica. Nem todos são uma diametral oposição. Não há razão para imaginar, por exemplo, que o labor artístico poderia alguma vez ser reduzido a um padrão qualquer, nas suas mais diferentes formas.
uma variedade de produções estéticas muito maior, incorporando e sobrepujando os ideais tanto de Morris quanto de Marx, parece um horizonte mais digno de consideração e crédito, numa sociedade emancipada qualquer. Quem sabe dizer a forma a que indicará a poética do devir? Ou a relação entre esta e os produtores associados livres? Mas as conclusões que realmente importam não residem no detalhe. Ao nível de qualquer cotejo específico ou em qualquer área da vida. Morris, como aquela nave do seriado intergaláctico, para quem tem idade para se lembrar disso, se aventurou where no man has gone before. Mas a sua projeção do futuro envolve uma repressão psíquica de uma história específica. A longa história do capital. A rejeição de Morris a 400 anos anteriores de civilização moderna é, de fato, quase absoluta, fidagal. Aí se encontra o nó gorde de todas as limitações particulares de notícias de lugar nenhum. Ele antipatizava igualmente com o Renascimento, com a Reforma e o Iluminismo, que iriam dar lugar à arte, à ciência e ao jornalismo, que significavam muito pouco ou quase nada para ele. Nesse sentido, até a tradição romântica não lhe faz companhia, cuja autêntica versão era dirigida exclusivamente à Revolução Industrial e às suas maldades. A maioria dos primeiros românticos não era de modo algum uniformemente hostil às épocas pré-industriais do começo da história moderna, propriamente moderna. Afinal, foram eles que universalizaram tanto a poesia de Shakespeare, quanto produziram o culto dos 800 ao Renascimento. De certo modo, a própria intransigência da retrospecção de Morris o trouxe mais próximo do socialismo, o que pode parecer um paradoxo. Em especial, seu movimento para além de um medievalismo convencional até uma ancoragem ideal anterior ao advento da própria sociedade feudal, a igualdade de clã da Islândia dos vikings, uma paixão que ele dividia com Engels. Mas, de outro modo, essa intransigência determinava limites ao tipo de futuro que ele podia antever. Tecnologia, ciência, escolas, é uma lista longa, livros, histórias, viagens, feminismo, só para citar os exemplos mais pujantes. Eram cada um deles produto de todo um ciclo histórico do mundo burguês erradicado do alcance do seu horizonte. Daí vem o tipo de censura que eles sofrem, uma espécie de objeção intestina ou quase um cancelamento. O materialismo histórico, no seu ápice, sempre foi definido por uma espécie de superação dialética entre dois polos, o romantismo e o utilitarismo. O motivo gerador para a confecção dessa obra, como é sabido, foi o sucesso galopante de Olhando para Trás, de Edward Bellamy, uma grosseira ficção produtivista de militarização industrial mecanizada da vida. E eu estou sendo bem bacana com o Edward Bellamy. Rejeitando em fúria o que William Morris denominou o paraíso filisteu suburbano, ou em inglês, Cockney. Nosso autor colocou de pé uma espécie de paraíso dos mestres artesãos, o céu das corporações de ofício. Não há comparação entre a natureza política e literária dos dois, mas o azimuth, a pedra de toque dessa oposição, é já bastante antiga. Cito: é tão ridículo se ansiar por um retorno à completude original, quanto é acreditar que, com esse vazio presente, a história já chegou ao fim. O ponto de vista da burguesia nunca avançou para além dessa antítese entre si mesmo, utilitarismo, e o ponto de vista do romantismo. E dessa maneira, o último acompanhará o primeiro como a sua legítima antítese até o seu recíproco e abençoado fim. A negação dos dois. Esse sentido de complementaridade é o que distingue o marxismo das muitas tentativas emancipatórias em um outro momento, de construir uma oposição ao capitalismo real a partir de um ou outro ponto de vista, ou seja, como crítica e denúncia ou da irracionalidade ou da desumanidade. Não parece
prolífico, mais uma vez, voltar essa oposição, mas sim situar ambas em seus contextos, em mutação, e preparar na prática as condições para essa abençoada finalidade, o seu fim. Marx foi capaz de imaginar tal coisa porque dispunha do legado elaborado de Hegel atrás de si. Foi a partir das categorias e dos métodos da filosofia clássica alemã que pôde colocar de pé a possibilidade não meramente de uma conexão, mas de uma síntese dialética, para além de ambos os antagonismos e para além da sua própria época. Por outro lado, o mesmo pano de fundo, Hegel, para Marx foi também o mesmo que o coibiu e quase tornou assunto tabu especulações de longa duração sobre qualquer futuro. Não há, em Marx e Engels, qualquer especulação sobre o futuro. Não surpreende que Marx ou Engels nunca tenham procurado explorar a forma de uma sociedade comunista, diziam eles, receitas culinárias de futuro. E no contexto alemão, dizer a palavra culinária, se referindo à cultura, é o que nós diríamos no Brasil, um soco no baço. Uma debochada versão ao socialismo utópico da época. As terras improdutivas foram aí ocupadas e cultivadas por Morris. A nós, só cabe agradecer por isso. Nenhuma das críticas que aqui foram feitas podem ou devem ser feitas no sentido de diminuí-lo diante da magnitude e da ousadia da obra e do autor. O trabalho pioneiro dos fundadores do materialismo histórico não possui equivalente a ela. E nesse sentido, temos de insistir na autonomia e no valor histórico universal do utopismo de Morris. Até hoje, diria eu, insuperado. Já o mesmo hiato, no centro da cidade futura, centro das notícias, e descarta meio milênio de desenvolvimento humano, é o objeto de uma crítica que nós tentamos fazer aqui. Lembremos, porém, o início desse belíssimo romance utópico. Cito. Lá na associação houve um aceso debate sobre o que aconteceria na manhã da Revolução. Começa assim, antes do sonho, que o leva até o amanhã da Revolução. 6 pessoas estavam presentes. Nós estamos aqui um pouco mais. E, consequentemente, 6 divisões do partido estavam já representadas. A jornada fabulosa pelas notícias criativas que se seguem é, desde o início, uma ilação mágica de tão só uma delas. Na minha opinião, a maior delas. Agora a nota final de homenagem. Fredric Jameson, um dos grandes conhecedores, estudiosos, especialistas no conceito de utopia. Para lá de Adorno, Benjamin, Lukács, que nos tenham ensinado tanto de forma, literatura ou estética, de um modo tão extenso e profundo como fez Fredric Jameson, ou como insistia em ser chamado, o Fred. Dizer-lhe um dos maiores críticos literários, ao lado de Franco Moretti, Robert Schwartz e Terry Eagleton, ficaria muito aquém do que ele realmente representa para o mundo que deixou. Jameson influenciou o pensamento crítico de formas que nós, os seus contemporâneos, provavelmente pouco nos apercebemos em sua integralidade. Permanecer íntegro a si mesmo, dialético irredutível, materialista confesso, historicizador radical, que nunca baralhou nenhuma convicção por nada nesse mundo, sem nunca capitular a onda reacionária ou Deus mercado, no ventre da própria besta. Duke University. É um feito imenso. Mas como se não bastasse, Jameson nos legou com isso o dom de redimir a história. Cito e acabo. Alguém disse uma vez que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Vocês devem lembrar disso. Mas agora vem o sentido real disso. Podemos agora aprimorar isso como a tentativa de imaginar o capitalismo sob a intenção de imaginar o fim do mundo. Como lia Jameson os apocalipses imensos de todos os tipos, formatos e texturas que produziu Hollywood, por exemplo. Descrições do aqui e agora capitalista. Não nenhuma distopia
imaginária ou fabulosa. Mas seria melhor caracterizar tudo isso em termos de história. História com H maiúsculo, que me desculpem os pós-modernos. Uma história que não podemos imaginar de outra forma, senão como fim, e cujo futuro parece ser nada mais do que uma monótona repetição do que já está. O problema, portanto, é como localizar a diferença mais radical, como impulsionar o sentido histórico, de modo que ele novamente comece a transmitir sutis sinais do tempo. Alteridade, transformação, utopia. O problema a ser resolvido é esse: escapar de um presente impassível, escreve ele, sem vento, do pós-moderno, e retornar ao tempo histórico real. História feita por seres humanos. Frederick Jameson. Obrigado.